Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica. Esse é o segundo estudo do tema de número 5. Estamos falando aqui de uma maneira muito especial sobre aquele que é o nosso resgatador, aquele que pagou um preço muito especial por mim e por você. Tudo isso no livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. A gente volta daqui a pouquinho e eu quero abraçar a você, acolher e contar com a sua participação ao vivo também. A gente volta já. Mais uma vez eu agradeço a você que está com a gente aqui no programa Escola Bíblica e muita gente tem acompanhado com muito carinho. Eu agradeço a você que tem interagido também pelas redes sociais, se envolvido com a gente. Todos nós estamos aprendendo juntos um pouquinho mais acerca da Palavra de Deus. E desse livro tão desafiador, mas ao mesmo tempo que tem quebrado barreiras de muitas pessoas. Muitas pessoas inicialmente falavam assim, Apocalipse, esse livro difícil, eu tenho medo do Apocalipse, eu tenho receio, mas a cada dia, a cada passo, a cada texto que nós lemos, nós temos entendido e compreendido que Deus tem grandes revelações para mim e para você também. Palavras de esperança, palavras que nos incentivam a acreditar que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Nós estamos estudando aqui no programa Escola Bíblica e eu já convido você a interagir porque nós estamos ao vivo, tá bom? De segunda a quinta, 8h30 da noite ao vivo e as reprises sempre no dia seguinte, 12h30 e também na madrugada, se você estiver acompanhando, às 4h30 da manhã, tá bom? O livro, a base do nosso estudo ou o guia de estudos que a gente apresenta é esse daqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. É um guia de estudos produzido aqui pela Novo Tempo e nós estamos pegando aqui cada pergunta contida nesse estudo, abordando, explorando um pouco mais, apresentando a temática e sempre contando com o seu feedback, o seu retorno aqui, dizendo de maneira positiva ou negativa, fazendo o seu questionamento, o seu ponto de vista, concordando, discordando, ou mesmo fazendo algumas perguntas que nós tentamos responder da melhor maneira para você também, tá bom? A Palavra de Deus, ela traz grandes lições para mim e para você. E nessa semana, nós estamos falando exatamente sobre o 5º capítulo. O 5º capítulo que é uma informação muito importante para nós e uma esperança muito bonita também. O título dele é O Maior Resgate. O maior resgate de todos os tempos, o resgate na cruz do Calvário por mim e por você. Se você quiser receber esse estudo bíblico na sua casa para você acompanhar junto com a gente, você pode entrar em contato agora, tá? De uma maneira muito simples, que é através do WhatsApp. É só mandar mensagem para a gente dizendo, quero receber o estudo bíblico. O nosso WhatsApp é o 12981001615. Envia agora. E daqui a alguns dias, não vai demorar muito, vai chegar na sua casa de maneira gratuita. É só preencher os dados, porque vai chegar um link para você através do nosso WhatsApp, tá bom? Ou se você quiser ligar também, você está acompanhando na reprise, 12h30, entre em contato, tem um grupo de atendentes da Escola Bíblica também que estarão atendendo você pelo 12 21 27 31 21, tá bom? Entre em contato e é com muito carinho que a gente acolhe você aqui. Nós vamos orar aqui agora, nesse momento, e na sequência a gente vai fazer questão de abordar esse tema tão especial que é aquele que cuida de nós e é apresentado no livro do Apocalipse. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por cada telespectador, por mais esse momento, por podermos estudar a Tua Palavra e sabermos que o Senhor é o nosso resgatador. Coloque isso no nosso coração e coloque uma compreensão da Tua Palavra mais uma vez nesse estudo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente procura de uma maneira simples, clara e direta e tentando de uma forma didática apresentar essa temática desafiadora que é o livro do Apocalipse para você, mas a gente apresenta de uma maneira muito sincera também, com o coração aberto, procurando não dizer o que homens querem ensinar, o que o líder religioso quer ensinar, que uma instituição ou mesmo um canal de TV, mas o que a Bíblia quer ensinar. E o tema de hoje
é um tema que ele tem uma base muito profunda com relação aos próximos temas. E você tem que estar com o coração aberto para você entender algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, o tema de hoje, ele confronta uma das maiores crenças religiosas da humanidade hoje, que é a questão da reencarnação. De repente, ao longo do estudo, você fala assim, mas qual que é a relação disso com a reencarnação? O resgatador, Jesus, que morreu na cruz por mim, a doutrina da reencarnação, ela tem, entre outros aspectos, o fato de que nós temos que fazer coisas, nós temos que ter boas obras para que possamos reencarnar bem. Só que a Bíblia fala que nada do que fazemos garante a nossa salvação. É a cruz do Calvário. O estudo de hoje confronta essa teologia da reencarnação. Mas existe uma segunda palavra que eu quero mencionar para você também. Você já ouviu falar da palavra pontífice? Líder religioso, pontífice. Eu não vou entrar em detalhes aqui, você pode imaginar o que a gente está querendo dizer de uma maneira carinhosa e sincera. A palavra pontífice significa aquele que faz ponte, aquele que liga. Muitas pessoas acreditam que o Supremo Pontífice é aquele que liga o ser humano a Deus. Essa é uma doutrina que tem sido propagada pelo mundo todo. E muitas pessoas sinceras têm acreditado que homens podem interceder, que você pode confessar os seus pecados a homens e eles vão interceder, eles vão ser os pontífices ou a ponte entre você e Deus. Só que o estudo de hoje, ele confronta fundamentalmente mais esse tema, a reencarnação e a doutrina daquele que intercede por nós. Porque o estudo de hoje está dizendo o quê? Está dizendo que somente Jesus é o nosso intercessor. Somente Jesus Cristo, que morreu na cruz, é aquele que pode interceder por você e por mim. Ele é a nossa ponte entre o ser humano e Deus, o Pai. Eu quero começar com um texto, e esse texto é bem interessante. Eu vou começar lendo a Bíblia. Raramente a gente lê, apenas lê ali na projeção, mas olha o que diz esse texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versos 18, 19 e 20. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento que os vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e mácula, o sangue de Cristo, conhecido por efeito antes da fundação do mundo. E aí continua o verso 20. Esse texto está dizendo o seguinte, que não é por questões financeiras, por prata e ouro que nós conquistamos a nossa salvação, mas é pelo sangue de Cristo Jesus. Quero que você acompanhe comigo na tela. Eu tive a oportunidade nos últimos dias, você está vendo aqui um petroleiro, né? Eu tive a oportunidade nos últimos dias de estar na Angola com um grupo de pastores, apresentadores aqui da Novo Tempo. Aliás, eu quero mandar um abraço muito especial para os milhares e milhares de queridos amigos angolanos que estão assistindo nesse momento também, não só no Brasil, mas em todo canto do mundo. Mas como a gente tem um canal aberto na Angola também, muita gente tem acompanhado. A Angola é um país que tem como fonte de renda o petróleo. Você está vendo um petroleiro aí. Uma segunda grande fonte de renda também da Angola são os diamantes. Você está vendo uma representação aqui também. Por que eu estou dizendo isso? Aproveitando esse contexto. Porque esse texto que nós começamos a ler hoje, que tem uma relação com o nosso tema, Jesus, aquele que se sacrificou por nós, diz assim que você pode ter petróleo, você pode ter ouro, você pode ter prata, você pode ter diamantes, rubis, esmeraldas, ágata, seja o que for. O que garante a minha salvação e a sua é o sangue de Cristo Jesus derramado. Eu tive a oportunidade de ver isso nesse grupo de pessoas queridas da Angola. Por mais que eles tenham ouro, prata, diamantes, petróleo, é só o sangue de Jesus que faz a diferença. E esse texto começa dizendo isso. É o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Essa imagem para mim é muito bonita. A cruz de Cristo, também a coroa de espinhos, tendo um sangue derramado por mim e por você também.
A gente começa o estudo de hoje incentivando você a acreditar que nada do que você faz e nenhuma outra pessoa pode interceder por você a não ser Cristo Jesus. E a gente começa já aprendendo um pouquinho mais acerca do que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus e a Bíblia traz para mim e para você. Olha o que diz o primeiro texto de hoje. 1 João, capítulo 2, verso 2 diz assim: Ele é a propiciação, uma palavra diferente, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Eu gosto muito dessa palavra e é uma palavra diferente para muitas pessoas, a palavra propiciação, né? O que é a propiciação? Na época de Cristo, no Antigo Testamento, na época dos patriarcas, né, e profetas também, existia o contexto permitia muito a propiciação. O que era isso? Existia um conflito entre dois lados, entre dois reinos ou entre pessoas. Uma das pessoas queria dizer o seguinte: olha, eu não tenho nada contra você. Ela queria acalmar a ira, de repente, de um inimigo, de um povo inimigo, de outro colega. Assim como Esaú e Jacó, né, os dois irmãos que brigaram, Jacó, ele envia dinheiro para Esaú, o irmão, dizendo: olha, eu quero apaziguar o seu coração. Essa palavra propiciação, ela significa reconciliar-se, acalmar o coração da pessoa que está irada comigo. Esse texto bíblico começa a dizer para mim e para você que Jesus, através do sangue dele derramado na cruz, somente através dele é possível acalmar a ira do pecado contra eu e você. Nada nem ninguém, somente a cruz do Calvário, somente Jesus é capaz de aplacar a ira do pecado. E o próximo texto completa dizendo assim: pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10, verso 4. Nós estamos estudando Apocalipse, mas, no entanto, é importante que a gente aprenda e relembre algumas coisas muito importantes. Por exemplo, no Antigo Testamento, na época dos hebreus, na época do santuário, todo ano existia um sacrifício de um cordeirinho. E antes de nós lermos esse texto aqui, no verso anterior, Hebreus 11, verso 3, diz assim que todos os anos os pecados eram lembrados. Por que eram lembrados? Porque o sacrifício do cordeirinho era apenas um simbolismo do verdadeiro cordeiro que morreria. Não valia de nada o cordeirinho, era apenas um símbolo, uma didática. Somente é possível ter o perdão dos pecados através do sangue do verdadeiro cordeiro que é Cristo Jesus. Esse texto diz isso: sangue de cordeiros, de bode, de qualquer animal, não pode aplacar a ira do pecado sobre eu e você, que é a morte eterna. Nós vamos para um rápido intervalo, o tempo está passando. E após o intervalo, eu quero responder para você uma pergunta que muitas pessoas entraram em contato com a gente devido ao tema da semana passada. Eu fiz questão de nem mencionar os nomes, porque realmente são muitas pessoas. E eu quero mencionar para você qual é a pergunta. Deus criou o mal. Se Deus sabia que Lúcifer e o homem pecariam, por que criou Lúcifer, Adão e Eva mesmo assim? Se Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar, se Deus sabia que Adão e Eva iam cair, por que Deus criou Lúcifer, Adão e Eva? Após o intervalo, a gente volta apresentando a resposta dessa pergunta e as perguntas apresentadas aqui no nosso guia de estudo, a gente volta já. De volta com a Escola Bíblica e eu disse que vou responder uma pergunta para você. Daqui a pouquinho eu apresento aqui. Inúmeras pessoas fizeram essa mesma pergunta ao longo desse estudo, mas antes a gente vai responder a pergunta do nosso guia de estudos, tá? Do nosso tema. E lembrando que você pode continuar pedindo para a gente aqui Apocalipse, Revelações de Esperança. A pergunta é a pergunta de número 3, hoje, no nosso na segunda temática do capítulo 5 aí. A pergunta é a seguinte: como o Cordeiro nos redimiu? E nós já falamos sobre isso, né, no livro do Apocalipse e também no Antigo Testamento, Jesus é o Cordeiro.
E a resposta está aqui. Eles cantavam um cântico novo, a resposta está no livro do Apocalipse, Apocalipse 5, verso 9, eles cantavam um cântico novo dizendo: Vós sois dignos de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes imolado e resgatastes para Deus com vosso sangue homens de toda raça, língua, povo e nação. Então a gente volta para a pergunta: como o Cordeiro nos redimiu? A resposta é que Jesus nos redimiu ou nos resgatou com o seu próprio sangue. Foi o sangue de Jesus que garantiu a minha salvação e a sua salvação. Nós temos a pergunta então que chegou até nós, a pergunta que diz o seguinte: se Deus sabia que Lúcifer e o homem pecariam, por que os criou mesmo assim? Eu queria que a gente partisse de um princípio muito importante, e você sabe disso. A gente está falando aqui, tem uma relação com o estudo de hoje, né? Semana passada a gente falou sobre o grande conflito, mas Jesus é amor, Deus é amor. Não existe nada nem ninguém que ame mais do que Deus, porque Deus, a essência do caráter dele é amor. E quando a gente fala em amor, a gente fala em entrega, em renúncia. Quem ama dá liberdade para o cônjuge, para o filho, para a esposa escolherem os caminhos. E o texto que eu quero ler para você é um texto bem curto. 1 João, no capítulo 4, verso 7, diz assim, a frase final: Deus é amor. O amor dá liberdade. Por que Deus criou Lúcifer, Adão e Eva, se sabia que eles iam enganar, que a gente ia sofrer hoje pela escolha deles? Deus poderia ter criado homens, seres, anjos, sem o livre-arbítrio. Deus poderia dizer assim: olha, eu não quero que ninguém sofra. Então, para isso, eu vou criar homens, mulheres e anjos que façam sempre o bem, o correto. Mas o princípio do amor é o quê? Liberdade. O poder de escolher. Uma vez eu vi uma comparação que fala muito comigo, né? Eu sei que os meus filhos um dia vão morrer. Mesmo antes de eu tê-los, um dia eles vão morrer. E eles vão sofrer nesse mundo. Mas por que eu escolhi ter filhos mesmo assim? Por que você que é pai e mãe escolheu? Por amor. Um dia o seu filho vai envelhecer se não morrer antes, e você sabe que ele vai morrer. Você vai ter um filho sabendo que ele vai morrer? Sabendo que ele vai sofrer? Por quê? Porque você ama e porque você quer demonstrar o seu amor. Foi por isso que Deus nos fez. E sabe quem sofreu mais do que nós com a queda? O próprio Deus. Ele teve que morrer por mim e por você também. E tudo isso foi planejado desde o início do mundo. E essa a próxima pergunta que nós vamos acompanhar aqui. Olha o que diz a pergunta número 4. Quando o Cordeiro foi morto? Quando é que Jesus foi considerado aquele que já se sacrificou por mim e por você? A Bíblia responde isso. Ela diz assim, Apocalipse 13, verso 8, viu? O livro do Apocalipse sempre falando de Jesus, o centro do Apocalipse. E o texto diz: e hão de adorá-lo todos os habitantes da terra, cujos nomes não se acham escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Mesmo antes de Deus ter criado o planeta Terra, Ele já sabia que o ser humano, que Ele ama e criou por amor, se confrontaria com Ele, que Lúcifer negaria. E por isso, desde aquele início, Deus falou assim: eu vou morrer por eles. Deus amou desde a fundação do mundo. O próximo texto, 1 Pedro 1, 8 a 10, diz assim: sabemos que fostes resgatados da vida fútil que herdardes dos vossos antepassados, não a preço de coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos para nós. Jesus, predestinado, a única predestinação que a Bíblia diz é a predestinação para a salvação.
Desde a fundação do mundo, eu e você fomos predestinados, escolhidos para sermos salvos. Porque desde o início da fundação do mundo, Deus já havia planejado a morte de Cristo Jesus, por mim e por você também. Agora é verdade que essa predestinação ela é consequência da nossa escolha. Se eu e você aceitarmos o sacrifício de Jesus. Nós vamos em frente aqui. Quando começou o plano da redenção? No guia de estudos existem 3 opções. E você está vendo as 3 opções na tela aí. Desde o pecado de Adão e Eva, desde o nascimento de Jesus ou desde a fundação do mundo? Acabamos de falar sobre isso, né? Foi desde a fundação do mundo. A resposta correta seria essa, né? Desde o início, desde quando Deus planejou em criar Adão e Eva, Deus já sabia que nós pecaríamos e resolveu nos resgatar. Próximo texto, próxima pergunta. Pergunta 5. O Cordeiro morreu por nossos pecados. E o que é pecado? Isso é interessante, né? Às vezes a gente não entende, né? A pergunta de número 5 do nosso guia de estudos pergunta o que é pecado. O que é pecado para você? Existem vários textos na Bíblia que falam o que é pecado. E um texto clássico que a gente usa muito respondendo o que é pecado é esse texto que você vai ver na tela aqui. Diz assim, 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque de fato o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Não é só isso, mas também é isso. Então, pecar é transgredir a lei. E agora vamos tentar entender um pouquinho isso. Deus é amor, ok? Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E Ele transpira amor. A lei dele, que Ele colocou no universo, a lei da entropia, a lei da gravidade, a lei dada ao ser humano, tudo isso é por amor. É para preservar o ser humano do mal. Quando Ele diz assim, não adultere, é porque Ele está dizendo o seguinte, eu não quero que ninguém traia você, nem que você traia. A lei é amor. E nesse texto está dizendo o seguinte, que quando a gente se afasta do caráter de Deus, que é amor, nós estamos pecando. Quando nós afastamos da essência de Deus, que é o amor, através da lei nós estamos pecando. No hebraico, pecado, chatá, significa errar o alvo. O alvo é o caráter de Deus. Pense comigo. O alvo é o caráter de Deus. E de repente, nós erramos o alvo quando nós pecamos. Deus diz assim, você tem que chegar aqui. E nós escolhemos outro caminho. Imagina um arco e flecha. Você pega a flecha, solta e de repente você não acerta no alvo. Deus está dizendo, quem peca é como se estivesse errando o caminho que deve seguir. Isso é pecado. Não andar no caminho que Deus planejou. O próximo texto em grego, pecado em grego é amartia. Existem outros textos na Bíblia que falam sobre isso. Errar o alvo ou sair da rota. Pecar para Deus e biblicamente é você não seguir o caminho que Deus planejou para você. E como é que você sabe que você está andando no caminho ou não? Através das normas, através da lei. Próximo texto, ou próxima explicação, né? No latim, pecare, pisar em falso ou cair. No latim, textos bíblicos, nós vamos mencionar esse texto, mas podemos mais para frente mencionar para você. Pecar é tropeçar, cair, errar. Mas existe um Deus que Ele nos perdoa a cada dia. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? As consequências do pecado. Mas ao mesmo tempo um Jesus, o Cordeiro que veio ser o nosso intercessor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Chegou o momento da gente lançar para você o desafio do dia, o desafio de hoje. E o desafio é esse. Vamos bem à frente aqui. Olhe para Jesus, Ele é o seu melhor exemplo. Você sabe que nós erramos, nós falhamos. Mas o desafio que eu queria deixar para você, que você, aí na sua casa, onde você estiver, você colocasse no seu coração,
nunca se esqueça que o nosso maior exemplo é Cristo Jesus. Ninguém, nenhuma pessoa, nada do que você faça vai garantir a sua salvação. Somente a pessoa de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós temos 1 minuto para orar. E antes eu quero mostrar uma frase, um texto para você. Olha o que diz Martim Lutero, teólogo alemão. Quando olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Olhe para Jesus e tenha certeza da salvação. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse estudo, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Dentro em breve nós estaremos estudando temas, datas, significados proféticos, mas tudo isso não vale nada se não entendermos que o Senhor é o centro da profecia, da história e deve ser o centro da nossa vida também. Esteja conosco hoje e sempre. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.